Olá, bom dia. Quinta-feira, quase sexta, terceira aula. Vamos lá, segundo A. Na aula passada, nós vimos aí a aula 28, República da Espada. Agora vamos para a aula 29, que está na página 322 do seu resumo aqui, do seu esquema, e que está na página 151 do livro texto, a partir daí. Bom, vocês devem lembrar que nós, na aula passada, vimos a República da Espada. E deu para perceber ali que essa transição do regime monárquico para a república não foi tão pacífica assim. Tivemos aí alguns conflitos bastante significativos. Primeiro, a própria ideia de proclamação da república como um golpe militar, liderado, portanto, por Deodoro e o exército, o apoio dos fazendeiros e de boa parte do mundo urbano ali, setores médios. Vimos que Deodoro tentou fechar o Congresso. Na verdade, fechar o Congresso parece que é uma prática que começou então há muito tempo. Só vê hoje algumas tentativas nesse sentido também. Não deu certo, Deodoro acabou tendo que renunciar. Vimos também a revolta da Armada no Rio de Janeiro. Uma revolta, portanto, da Marinha contra o governo. E depois a revolução ou a revolta federativa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi na direção de Santa Catarina, colocando os centralistas e os federalistas, mas que atinge o governo federal também. Portanto, outro movimento armado com requintes aí de violência. Então, essa transição da monarquia para a república é nada de pacífica. Mas acaba a República da Espada. Nós vimos como isso aconteceu. Deodoro nem se propõe, a continuar. E a partir daí nós temos o governo de presidentes civis. A partir de Prudente de Moraes, que será o presidente de agora, nós temos a República dos Fazendeiros, que também pode ser dita República das Oligarquias. O Prudente de Moraes já havia competido com o Floriano, com o Deodoro, naquela eleição indireta. Lá ele perdeu. Agora, nessa eleição direta, claro, um número muito pequeno de pessoas que podiam votar, mas ele acaba entrando aí em 1894, vai ficar até 1998. A partir daí, governo dos fazendeiros. Ainda adquire um caráter transitório, porque os militares ainda se acreditavam com poder, para ocupar o Estado, o governo. O movimento florianista ainda era forte e tinha intenções de retornar ao poder. Então poderíamos voltar a um governo de espadas ou continuar aqui com o governo de fazendeiros. Porém, acaba o movimento federalista que tinha começado em 1893, acaba agora em 95. O governo vai anistiar os rebeldes. Então, sem essa punição, ele acaba conquistando um pouco dessa simpatia ou dessa proximidade aí. E nós temos o início definitivo desse governo dos
oligarcas, na verdade, dos fazendeiros, sobretudo de café. No nosso texto, no primeiro parágrafo, ele faz algumas reflexões sobre isso daí. Acredito que não precisamos aí de aprofundar o que já está aí, tá? Militares e tal. Agora, por que os militares não continuaram insistindo? Muito disso tem a ver com a desmoralização que eles vão ter justamente com um movimento social que acontece durante o governo de Prudente de Moraes, que foi o marco desse período, que foi a Guerra de Canudos. Então vamos ver o que é que foi a Guerra de Canudos e no que ela diminuiu o ímpeto do exército em continuar com o poder e no que ela também prejudicou aqui o Prudente de Moraes. Então, a Guerra de Canudos você encontra já no seu texto, a partir do segundo parágrafo, terceiro, tudo que vem aí depois, praticamente, Guerra de Canudos. Então, 1896, 1897 é quando se dá o conflito, a guerra. Principal causa da Guerra de Canudos é a estrutura agrária tradicional. Mas o que tem a ver a estrutura agrária tradicional? Bom, a concentração da propriedade na mão de poucos, portanto a existência de um número grande de latifúndios, na maior parte improdutivo ou pouco produtivo, pouco aproveitado, a situação de miséria em que as pessoas viviam, muito em função, obviamente, de não terem terra própria, o descaso das autoridades e da elite com a situação de penúria dessas pessoas e também questões da própria natureza, né? O Nordeste passou por uma terrível seca nas proximidades aqui da data desse conflito. Então você tem aí um número grande de fatores, mas todos eles muito relacionados à posse da terra e à dificuldade de conseguir alimento por conta disso. Diante dessa situação de miséria, o que o nordestino aí ele vai fazer, né? Ele praticamente tem uma saída, que é o banditismo social. Alguns vão lá na direção do que vamos ver depois como o cangaço, ou uma saída de uma religiosidade popular, uma religiosidade que os deixava na mão de Deus, então eles ficavam meio que alienados aí, ou de uma religiosidade que eles buscavam, né, uma saída através de uma comunidade, de um grupo, mas esse viés mais religioso. E é nesse campo que entra a proposta de Canudos de Antônio Conselheiro, né? O Antônio Conselheiro aparece como um líder messiânico. Entenda que 1897 se aproxima ali de 1900 e essa simbologia, né, essa data, né, terminando em 20, 1900, depois com 3, 2000, 1800, esses momentos faziam crescer, fortalecer aqueles movimentos chamados de milenaristas, messiânicos ou mesmo sebastianistas. Então, um número muito grande de textos vão identificar o movimento de Canudos como um movimento sebastianista. Nós já vimos o que é o sebastianismo, tá bom? Bom, mas quem era então Antônio Conselheiro? Antônio Vicente Mendes Maciel, que nasceu em 1828 no Ceará. Bom, ele perdeu a mãe muito cedo, com 5 ou 6 anos, ele não se dava bem com a madrasta, ele não teve uma infância tão agradável assim.
depois de adulto, ele também perde o pai, né? E fica responsável pela família, tem umas 3 irmãs, depois que elas casam, ele vai também casar. Não deu sorte, né? A primeira mulher dele, se não me engano, chama Brasilina. Ela o traiu, fugiu com um militar. Bom, depois foi abandonada por esse militar, acabou a vida pedindo esmola. Mas isso deixou o Antônio Conselheiro bastante chocado, né? Continuou, tocou a vida. Quando ele viu que a própria mulher não se deu muito bem, ele se aquietou nesse sentido, mas ele acabou casando de novo. Casou com uma mulher chamada Joana Imaginária, mas ela era real, tá? Ao casar com ela fazia esculturas de santos, recebia pessoas, conversava e tal, e o Antônio Conselheiro começa a ir por esse caminho mais religioso a partir daí. E nunca mais parou. Infelizmente para ele, a Joana Imaginária também o traiu. Ele descobriu que ela o traiu com muitas pessoas, né, ou apenas com várias. E ele também fica desiludido, vai embora, vai por aí. Passa muito tempo, mais de 10 anos depois, é que ele se torna um pregador. Tá? Não foi assim, de consequência direta, né? Ele saiu por conta da desilusão e virou um messiânico, não é isso. Tá? Passou, se acomodou e aí virou esse pregador. Cabelos longos, barbas longas, camisão azul, cajado, né, na mão e tal. Percorria o interior do Nordeste falando de Deus. Então, reformando cemitérios, reformando igrejas, né, caiando, pintando essas igrejas e criticando a República. Criticava a República principalmente porque ela vai separar, né, o casamento civil e religioso, não é mais necessário ou obrigatório o casamento religioso. O cemitério perde aquele caráter sagrado e a igreja se separa do Estado. Então, para ele, isso aí é uma aproximação com o cão, com o demônio e tal. Então, ele faz uma crítica à República disso daí. Depois, quando ele já vai estar em Canudos, ele também vai fazer a crítica porque vão cobrar impostos dele. Novos impostos foram criados com a República. Então veja, a República na verdade não era a República dos sonhos, né? Aquela que eles esperavam ter, não só o grupo de conselheiro. Você acaba uma monarquia, começa uma República da Espada, com tantas revoltas, com instabilidade, mais impostos. Então não era bem isso que muitos pensavam. E o povo foi reagindo de forma diferente sobre isso, e uma das reações vai ser justamente o movimento de Canudos. Bom, nessas peregrinações, o Antônio Conselheiro acaba juntando muita gente. Tem até aquele filme do Forrest Gump, que ele começa a correr, né, e de repente tem um monte de gente atrás dele, era mais ou menos aqui, 8.000 pessoas atrás dele. E ele fazia, né, palestra, ele pregava, ele dava conselhos e não obrigava ninguém a ir com ele. Mas em 1893 ele para num canto e fala, é aqui. Então, uma fazenda abandonada, né, totalmente abandonada, uma igreja lá aos pedaços e tal. E ele fala, aqui vamos construir. E ele acaba construindo a comunidade, que vai receber o nome de Belo Monte, e que mais tarde vai ser apelidada de maneira até pejorativa de Canudos, mas que vai acabar sendo assumida, né, como Canudos, mas no primeiro nome mais ligado à religião, uma coisa boa, Belo Monte. E ali ele cria essa comunidade. Tem texto que fala assim, que é uma comunidade muito parecida com as Utopias. Consta que o conselheiro leu
Tomás Moros, pode ter se aproximado de algumas daquelas ideias dos socialistas utópicos, que nós já vimos. Outros vão falar que é uma utopia cristã, né? Ele criou uma comunidade cristã, evangélica, em que todos trabalhavam, não havia propriedade privada da terra ali, todos trabalhavam e eles repartiam, e todos eles rezavam. Cara, a comunidade chegou a ter 20 mil, 25 mil pessoas e crescendo. Então ela era, provavelmente perdia para Salvador. O resto tudo, em termos de pessoas, estava em Canudos. E isso vai, obviamente, preocupar, né, alguns setores da sociedade. O primeiro é a igreja, que se opõe, porque o conselheiro não era padre, ele não tinha o estudo que se queria que se tivesse, e porque as pessoas ouviam mais o que ele falava do que os padres, né? Então havia aí uma disputa. O segundo que se opõe são os fazendeiros, porque essas pessoas que estão lá em Canudos poderiam estar lá nas fazendas. Então, ele está perdendo a mão de obra. E a preocupação não é só com o Belo Monte, mas a questão é se outros, né, movimentos ou lugares como esse apareçam. Quer dizer, e como é que eu faço? Então o fazendeiro já também vai pedir socorro nesse momento. E o Estado? Ele falava contra a República, ele se opôs, né, aos impostos, a algumas mudanças, e principalmente aqueles florianistas ficaram pressionando o Prudente de Moraes. Pô, mas que governo é esse, que república é essa que não consegue debelar um bando de fanáticos, que eles vão ser chamados assim, né, de fanáticos. Então é como se ele tivesse dado uma resposta a esse grupo aí. Eles vão ter, depois que estão em comunidade, a cobrança de impostos, não tendo um conselho, rasga os impostos, joga tudo fora que ninguém paga. Se nunca me deram nada, ainda quer cobrar, então não dá. Depois eles estão reformando, construindo uma outra igreja, porque aquela já não tinha mais condições, até pelo número de pessoas. Compraram algumas madeiras, pagaram com antecedência e na data a madeira não veio. Ah, não temos transporte, não deu para levar. Fala, tudo bem, nós vamos buscar. Nesse nós vamos buscar, foi tipo um estopim, né? Uma deixa que eles queriam, os da cidade, para justificar uma intervenção em Canudos. Então eles passam a espalhar que os fanáticos vão invadir a cidade, pegar as coisas, criar um clima que não foi bem o que aconteceu, porque não era isso que eles iam fazer. De qualquer forma, Canudos agora vai ter que enfrentar essas ofensivas. Então são 4 expedições, tem texto que separa a última, então você pode encontrar 5 expedições, né? Mas de qualquer forma, 3 primeiras expedições que deram um fracasso total, vamos dizer assim, o povo de Canudos, né? Eles tinham poucas armas, eles tinham instrumento de trabalho, mesmo assim, como as expedições foram, a primeira foi meio que subestimando o que os outros podiam fazer, saíram correndo e deixaram as armas. Então eles foram se municiando com isso também. Com a derrota eles acabam pegando as armas. Até o general que participou da guerra, general não, coronel, tá? Da Revolução do Rio Grande do Sul, a federalista, que era um terror, né? Ele tinha mandado fuzilar um monte de pessoas ali, foi convocado para enfrentar Canudos e morreu logo na primeira batalha, né? Também desdenhou, morreu. O ministro do exército, da guerra foi também para Canudos, canhões e tal. Bom, resumindo, obviamente que
Canudos acabou enfraquecendo e foi derrotada. Antônio Conselheiro morreu um pouquinho antes do fim da guerra. Parte diz que ele morreu de desenteria, pode ter sido consequência, né? Outros falam que foi um estilhaço e sangrou e ficou doente e morreu. O que importa é que ele morreu um pouco antes do fim do conflito, tá bom? No seu texto aparece aqui na terceira bolinha aí, na quarta também fala alguma coisa e tal. Então ele praticamente termina aí. O que mais nós podemos falar a partir daí? Bom, primeiro, 5 de outubro de 1897 acaba o conflito. Segundo, o seu texto, tanto este aqui, ó, então você vai pegar lá o seu livro na página 153, tem gravuras muito importantes aqui. A primeira, bem acima e à esquerda, você deve ter aí, só para você dar uma conferida. Então você vê um pouco aqui, prisioneiros, na sua maioria mulheres. Os homens foram mortos, muitos foram até degolados. À direita as tropas. E lá no Zap eu vou mandar uma ou outra imagem, não sei se um pequeno vídeo talvez, mas uma imagem para vocês verem o que era Canudos, pelo que eles estavam lutando. Né? Os casebres, as pessoas fora do casebre, era quase maior que a própria casa, uma coisa muito miserável, mas que para eles é o que eles tinham, que eles construíram, era a vida deles, por isso essa resistência durou tanto. Né? Tem um fervor religioso aí, porque o messianismo, essa ideia de que cristã, né? De que vem um período de fartura, de vida boa para aqueles que vivem naquele momento o Evangelho. Então não basta só acreditar, mas você tem que viver aquilo. E eles viviam nessa comunidade, acreditavam nisso, portanto isso também os fortaleceram. Tá bom? O último detalhe, que não é um detalhe, é uma marca, é que isso foi acompanhado por um jornalista. Então, um jornalista do estado de São Paulo, é um jornal, ele foi lá para presenciar e narrar a vitória do exército, né, da República. Mas ele ficou chocado com o que ele viu, ele mudou um pouco o tom e transformou a obra dele numa denúncia do que acontecia no Brasil. O jornalista, o Euclides da Cunha, fez as reportagens que depois acabou se transformando numa obra, né, que todo mundo já deve ter lido ou ouvido alguma coisa sobre ela, ainda mais vocês, né, que estão aí pensando no vestibular. Os Sertões, tá bom? O movimento para combater Canudos foi a nossa maior mobilização do exército, desde a Guerra do Paraguai. A destruição de Canudos ficou como um compromisso de confirmação da República. Não vamos permitir, porque veja, o Antônio Conselheiro foi acusado de ser monarquista. Isso não é muito verdade, mas se acreditava nisso. Ele falava numa monarquia muito mais celeste, divina. Ele não fez nenhum movimento, nenhum partido monárquico ou intervenção monárquica no governo. Ele fez na vida dele ali, no grupo dele. Mas a ideia de colá-lo na monarquia era justificativa para o Estado ir lá e falar: a República venceu. Tá bom? No final do conflito, eles voltam, né? Os soldados voltam para o Rio de Janeiro, vai ter uma recepção, e nessa recepção o Prudente de Moraes sofre um atentado. Então, um soldado, obviamente o soldado florianista, Marcelino Bispo, aí na página 153 tem uma gravura que mostra isso, ele aponta a arma para o
prudente, mas ele é empurrado, né, pelo ministro da guerra, que também tinha ido, né, combatido Canudos. E a arma cai, mas ele tem uma faca e aí ele fere o general, que depois acaba morrendo, tá? Praticamente o último grande ato, se é que é grande, né, do florianismo. E o último detalhe é que os soldados vêm, eles não recebem muitos soldos, ficam numa situação difícil. E onde é que eles vão morar? Então eles pedem uma permissão para morar num morro, lá no Rio de Janeiro. E lá, em Canudos, o lugar onde eles ficaram também era um morro, onde eles colocaram os canhões, e era chamado Morro da Favela, por conta de um arbusto que tinha lá, uma planta chamada favela. Quando eles vão morar no Rio de Janeiro, também ali na periferia, no morro, eles vão, como lembrança, ou de modo carinhoso, ou afetivo, não sei, chamar aquilo de Morro da Favela. Então, a partir daí, favela passa a ser nome do que nós hoje conhecemos como favela, tá bom? Temos um exercício, não sei se vai dar tempo aqui, mas acredito que sim, na 322, apenas um, então dá tempo. Nunca se viu uma campanha como esta, em que ambas as partes sustentaram ferozmente as suas aspirações opostas. Vencidos os inimigos, vós-lhes ordenáveis que levantassem um viva república, e eles o levantaram viva monarquia. E ato contínuo, atiravam-se às fogueiras que incendiavam a cidade. A cidade foi queimada, foi arrasada, depois inclusive foi destruída, colocaram um açude ali, tentaram acabar com a memória, né? Bom, a pergunta é a seguinte. O texto é parte da ordem do dia de 6 de outubro de 1897, um dia depois, portanto, do final, do general Arthur Oscar, e trata dos momentos finais de Canudos. Para o militar, o principal motivo da luta dos canudenses era, olha só, a restauração monárquica. Embora hoje saibamos que a rejeição à república era apenas uma das razões da rebeldia. Então o militar está ali com a convicção de que aqueles são monarquistas, portanto nós vamos derrotá-los por causa disso, mesmo que isso não fosse totalmente correto. Então essa é a resposta correta. Você fala em restauração monárquica, a única razão da longa resistência, não é verdade? Então, se vocês forem observar, essa resposta não estaria tão difícil assim de vocês acertarem. Bom, voltamos daqui a pouco para a sequência. Até.